Ok, vamos para fazer a apresentação aqui do nosso trabalho de Sistema Evolutivo Aplicado à Robótica, com o professor Simões. Nós somos o grupo 7. Nosso trabalho foi Genetic Forest Classifier. Peço desculpa por não conseguir maximizar o tema, mas eu estou gravando pelo Windows G aqui, e quando maximiza, basicamente para a gravação. Mas o nosso trabalho foi basicamente um algoritmo genético para classificação de indivíduos dadas suas características. A lógica foi bem parecida com o Random Forest, na questão da gente criar várias espécies e basicamente ter um bioma ali, mas a diferença está explicitamente no fato de a gente ter usado um algoritmo genético para poder criar o que seria esse decisor, né? O que vai realizar o modelo. Só antes de passar, é legal passar um conceito básico que é aplicado tanto à biologia quanto realmente aqui no nosso algoritmo, que é o conceito de espécie. Basicamente, espécies são conjuntos de indivíduos capazes de gerar descendentes. Então, no nosso algoritmo, isso se faz presente como? Espécies diferentes, elas não interagem entre si, ok? Então, se você tem a espécie 1 e a espécie 2, elas não vão cruzar entre si, então não vão ter descendentes, não vão ter filhos, não vão interagir. É legal esse conceito porque você vê que é diretamente extraído da biologia e diretamente aplicado à TI, à computação, e eu acho isso muito interessante, é realmente uma relação direta. Mas vamos para o funcionamento do algoritmo. Basicamente, o que a gente recebe de input é um dataset contendo várias features de vários indivíduos, tá? E aí, com isso, a gente vai iniciar uma série de árvores que vão estar representando cada uma espécie diferente, ok? Cada uma dessas árvores contém apenas uma parte das informações do dataset original. Isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente na imagem, acho que é um pouco mais fácil de entender. E as espécies possuem um número limitado de features escolhidos randomicamente, ok? Dentro dessa árvore, cada nó representa os atributos com seus respectivos pesos. E para cada uma das espécies, dado um número de épocas, realiza-se as operações padrões do AG, então torneio de 2, genocídio, a predação, até encontrar as melhores espécies, ok? Então, na base, o que significa? Isso aqui é uma árvore simples, ok? Analisando, supondo um dataset de planta, sei lá, onde tem várias características de diversas plantas e, sei lá, para cada planta a gente tem 50 características, por exemplo. O que vai acontecer no nosso algoritmo é, a gente não precisa ter as 50 características em cada uma das espécies. Na verdade, isso não vai acontecer. A gente vai pegar apenas uma fração disso. Então, sei lá, a planta tem diversos marcadores. Uma espécie de árvore vai ser representada por uma seleção específica desses marcadores, tá? O que significa? Acho que para poder falar no caso, sei lá, com um dataset de humano fica mais fácil para a gente poder entender. Mas vamos supor que a espécie 1 ela leva em conta altura, peso e idade. Por exemplo, supondo que no dataset tenha vários marcadores, a espécie 1 vai levar em conta só esses 3. A espécie 2 vai levar em conta, sei lá, 4. Altura, peso, idade, mas também diâmetro da cabeça. Entendeu? Então, cada seleção específica vai ter as suas próprias características. E a espécie 1 não vai interagir com a espécie 2. Ok? O que isso significa? Significa que cada um dos indivíduos, na verdade, são um clone das árvores da sua espécie. Então, no caso da espécie 1, altura, peso e idade. O indivíduo 1 vai ter altura 1,50, peso 50, idade 18. Tranquilo? O indivíduo 2 vai ser a mesma coisa, vai ter ainda essas 3 características. O negócio é que vai ser essas 3 características, só que com valores diferentes. Ok? Enquanto isso, para a espécie 2, o indivíduo vai ter altura, peso e idade, mas o diâmetro da cabeça vai ser, não sei quanto costuma ser o diâmetro da cabeça, mas uns pontos... Tô tentando medir, acho que daria uns 5 centímetros, não sei, 7, não sei, não faço ideia. Mas é essa lógica que eu tô querendo dizer. No código vai ficar um pouco mais claro, mas vamos começar pelo nó. O nó ele recebe o name, value e o count type, onde que o name vai ser o nome do nó, o valor, qual que é o valor que está associado, e o count type é para a gente poder fazer a comparação de se o valor for categórico ou se ele for escalar. Isso vai facilitar na hora de fazer mutação ou na hora que a gente for fazer a reprodução ali junto os dois para poder achar o que seria
equivalente a uma média, por exemplo, uma lógica dessa. Ok. O depth é para poder saber qual que é a profundidade desse nó, e o leaf é para poder entender se ele é um nó folha. E aqui que fica legal para a gente poder ver, vamos inicializar o objeto árvore, sendo que, percebe que para a gente iniciar, a gente recebe o all features, ok? Que literalmente são todas as features que a gente tem no dataset. A diferença tá, dentro desses self-chosen features, a gente escolhe randomicamente, dentre todas aquelas features, apenas algumas. Então, se tem 100 features, a gente vai escolher, sei lá, 7, entendeu? E é por isso que a gente tem diferentes espécies, porque a gente tem diferentes escolhas, a gente está analisando diferentes planos amostrais. O objetivo final do código é saber qual dessas escolhas, qual desses pesos vai estar gerando o melhor classificador. Então, é isso que a gente faz, a gente trabalha com várias porções para poder tentar achar aquela que melhor desempenha. E nesse desempenho a gente vai estar atrelado ali também ao self-score. Tranquilo. Ao decorrer do código a gente teve diferentes approaches para poder ver como que a gente faz. Em parte foram limitações de tempo, processamento mesmo. Começou com o código sendo um pouco mais lento e depois os meninos melhoraram muito nisso. Inclusive é um dos pontos que está ali no final. Mas inicialmente a AG1, o algoritmo genético 1, ele leva em conta a diversidade pelo desvio padrão, e o método de cross entre os indivíduos, ou seja, como que a gente reproduz eles, é uma roleta, onde 30% é o elitismo e 70% é o torneio de 2, sendo o elitismo ali levando em conta apenas os melhores, e o torneio de 2 tendo literalmente o que seria um desafio ali, né? Os dois saem numa peleja e ver quem saiu melhor. Tem os demais características também que a gente vai puxando. Então, genocídio que a cada 40 épocas todo mundo morre, predação randômica 15% dos piores morrem. E acho que também é legal citar essa parte da mutação, que se 5 épocas mantém muito estática, a gente tenta aumentar ali a mutação para poder ver se a gente consegue atingir maiores planos ou sair de um máximo local. O AG2 ele veio para a gente tentar brincar mais com o AG1. O AG1 ele já tinha tido desempenho relativamente bom em determinados casos, mas a gente queria ver o que a gente conseguiria fazer, e aí veio o AG2, que terminado o processo do AG1, ele tenta estimar e fazer a seleção dos pesos desse modelo que a gente acabou de treinar. E a cada época é realizado o resample para poder treinar o algoritmo genético. E eu acho que nesse ponto aqui que a gente achou um resultado um pouco interessante, que foi... Ele funcionou mais ou menos como um mediador do AG1, ok? Então, quando o AG1... supondo que a gente tentou fazer a classificação de um dataset, e em todos os datasets a gente comparou ele com os resultados ali... O resultado do Random Forest, tá? Nos casos que a gente chegou muito próximo, sei lá, 97%, por exemplo, só com o AG1, depois que a gente passou pro AG2, nosso score desceu. Então, sei lá, tinha dado 90%, 97% que bateu. Aí aqui, quando a gente roda o AG2, ele desce, vai para 92, por exemplo. Mas nos resultados que a gente tinha ido relativamente mal, sei lá, tinha dado 70%, 75%. Depois de rodar o AG2, ele subiu ali, parou em 80%. Então, ele meio que pegou uma média, assim, se for para poder fazer uma análise bem superficial. Que é literalmente esse o ponto. Ele só deixou um pouco mais estabelecido os resultados do AG1. A gente tem algumas considerações que é interessante a gente fazer do algoritmo, que a primeira é, exatamente pelo ponto de ter dificultado na questão de tempo, tipo, literalmente, se não me engano, foram 200 linhas, demorou 5 minutos para poder fazer a classificação. Acho que quem mais pegou isso foi o Rafa, não sei se ele pegou tudo sozinho, mas ele puxou para otimização usando o Numba, NGIT, que é basicamente uma forma de rodar mais rápido as operações em Python. Se eu não me engano, por trás, basicamente ele roda a maior parte literalmente em C, e eu acho que tem como realizar tipagem também para poder acelerar no processo, mas não tenho certeza. E dentro dessa lógica, o que os meninos fizeram foi a representação das árvores, ela foi dada em forma matricial, tá?
Então não é realmente uma árvore, é uma matriz. E nisso você consegue acelerar muito o processo. Então, cara, foi aí que saiu de 5 minutos para rodar em 20 segundos. Acho que foi o maior ganho de performance que a gente teve. E, sim, e por fim só uma pontuação que depois de ser otimizado, na hora de fazer a classificação a gente pode ter o soft voting ou hard voting, que é um conceito já bem formalizado. O soft voting, cada um ali vai ter o peso atrelado, enquanto o hard voting, o peso da votação leva em conta o score dele. Diz que não fez bagunça. Mas enfim, a lógica foi toda essa. O nosso código está disponível no GitHub e também no link que vai estar na descrição. Aqui no README a gente tem um overview com uma explicação básica de como funcionam as classes e a estruturação do trabalho. Passa por de tudo que eu já falei, a estrutura da árvore, a questão dos features e os valores. E aqui leva em conta, tem um tópico também sobre a classificação, com esse ponto que eu acabei de falar do soft voting e do hard voting. No caso, o hard voting aqui vai estar pegando só os melhores, e o soft voting vai ter a votação com o score obtido pelo treinamento. Acho que eu tinha feito bagunça, na verdade. E aqui embaixo a gente tem um benchmark, que foi uma análise bem legal que o pessoal fez, porque leva em conta a questão de diversidade, comparação com o Random Forest, comparação entre o próprio algoritmo, sobre as diversas formas que um dataset pode chegar na nossa mão. Então, por exemplo, passando o número de modelos como 20, 75 épocas e a população sendo 150, a gente conseguiu 981 num tempo de 140 segundos aqui, tá? E aí dá pra ver como que variou a população, variou a variação do dataset, impactou, sei lá, na questão do tempo, por exemplo. E aí, por fim, tem aqui alguns resultados que levam em conta o que acontece se a gente, por exemplo, colocar a predação em genocídio ou quando a gente faz alguma modificação nesse meio. Então, aqui a gente tem os gráficos de diversidade e convergência, tendo o elitismo com predação e genocídio, e aqui a mesma coisa, só que sem predação e genocídio. Então dá pra gente ver que, se você for comparar aqui a convergência, nós temos um pico um pouco mais alto aqui, né? Aqui, por exemplo, aqui no máximo chegou foi 0.08 na melhoria no melhor score, demorou 140 épocas. Aqui sem nada a gente chegou aqui em 200, né? E aí a gente pode ver com predação e genocídio, com elitismo, e no fim a gente tem uma tabela que marcou tudo isso. Tem várias variáveis que a gente pode colocar nesse meio, então a gente tentou detalhar todas elas. A taxa de mutação é muito impactante, porque pode fazer sair do mínimo local, mas pode dificultar a convergência. Mas enfim, nesse meio aqui a gente tem bastante coisa que dá para ser analisada, a performance com todos os impactos, e eu acho que fica legal a gente ver também a questão do... Será que tá aqui? Acho que tava. Era sobre eu queria mostrar da questão do algoritmo genético 2, o impacto dele. Aqui, acho que aqui. Aqui a gente teve uma taxa de 0,86 no resultado final. Isso aqui seria depois de rodar o AG2, mas a gente tinha um 0,944 no resultado só do AG1, então a gente teve uma piora. Isso com o dataset do vinho. Aqui a gente tem um dataset do Health, que é outro dataset que a gente pegou lá da biblioteca. E antes da gente rodar o AG1, da gente rodar o AG2, ele estava em 0.799, 0.8 basicamente. Depois de rodar o AG2, ele subiu aqui para 0.837. Então fica aí clara aquela questão que a gente tinha falado de ele dá uma melhora nos piores casos, mas ele dá uma segurada, uma piorada
quando a gente foi extremamente bem no primeiro. Então, acho que no geral nosso trabalho foi isso. O código está todo documentado também e está disponível. Qualquer coisa pode entrar em contato com a gente, ou aqui pelo comentário, ou sei lá, pelo e-mail. E no mais é isso. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pelo semestre aí, quem esteve presente tanto no projeto quanto nas aulas. Até mais.